Boa tarde para todos. Que Jesus abençoe a todos. Que Jesus lhe proporcione, meu irmão, minha irmã, aquilo que você veio buscar nesta casa. Estaremos vibrando e orando para que sejam bem-sucedidas as intervenções do mundo espiritual em seu favor. Que Deus nos abençoe. Estamos incumbidos nessa tarde de refletirmos sobre orar e perdoar. É a parte que nos toca. A presença de Deus não foi somente uma evocação, não foi somente um desejo da minha parte. Cada um de nós, nesse instante, tem uma contribuição. Deus está presente. Jesus está presente. Os Espíritos prepostos do Cristo estão presentes. Nós precisamos estar presentes. A presença que me refiro não é a presença aflitiva das dores que muitas vezes nos acometem, mas a confiança absoluta no nosso Criador. É a parte que nos compete. E para orar, é necessário que essa oração seja algo tão íntimo, que como Cristo nos ensina, que devemos nos recolher à nossa intimidade, em secreto. Jesus, no momento que ensina-nos a orar, se referindo à oportunidade da comunhão com o Criador, Ele facilita-nos o entendimento não só da oração, mas o entendimento de como orar. Diz Jesus: ide para o vosso quarto. Uma metáfora maravilhosa, uma demonstração inequívoca de que todos nós somos filhos de Deus, tal qual Ele. Ide para o vosso quarto. É claro que Jesus se referia, do ponto de vista comparativo, no nosso quarto estaremos nós e nós, na nossa intimidade. Não é onde eu durmo, não é a minha cama, é só uma analogia, uma comparação que esse mestre bendito faz para o nosso entendimento. Eu, por exemplo, meu quarto está aqui no Ruth de Ramos, São Bernardo do Campo. Se eu estiver no Rio de Janeiro, eu não posso orar. Aí eu pego um avião, vou para o meu quarto. Não é isso. A intimidade. Jesus, em outra oportunidade, nos ensina, como mestre bendito que é, que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Nesse instante, Jesus se referia exatamente a este quarto. Nós temos que procurar o Deus interior, o Cristo interior, que está dentro de nós. Ninguém é desertado, ninguém não foi provido de boa sorte, que muita gente imagina que eu não tive sorte, que eu não estou tendo sorte, como se a vida fosse um jogo. Nós entendemos com Jesus que o Pai Nosso é infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente misericordioso, e nos ensina a orar, sempre nos lembrando em pensar coletivamente. Ir para o nosso quarto na intimidade, na nossa intimidade onde encontra o nosso Criador,
Na nossa intimidade é onde encontra o Cristo interior. Entretanto, na hora que Ele passa a ensinar-nos a orar, Ele faz a gente pensar coletivamente. Pode parecer paradoxal. Primeiro, ir para dentro, para a minha intimidade, para o meu quarto. E lá, em secreto, meu Pai tudo sabe, tudo vê, tudo prevê, tudo provê, e eu confio. No momento que eu estou na minha intimidade, e que estou em secreto, em comunhão com o meu Criador, Jesus nos ensina a orar. Aí que a gente compreende a grandeza desse mestre. Ele nos ensina a orar dizendo: Pai Nosso. É interessante, eu estou lá na minha intimidade, eu estou em secreto, no meu quarto, mas na hora de orar, eu clamo pelo Pai Nosso. Ele não ensina em secreto, meu Pai. Não é interessante? É em secreto, é íntimo, é meu, é uma comunhão que eu faço com o meu Criador. E cada um de nós entende o Criador e vive o Criador e sente o Criador de uma forma muito singular. Se eu dissesse para vocês, a guisa de exemplo, só a guisa de exemplo, feche os seus olhos, é só uma dinâmica, uma didática que eu estou usando. Feche os seus olhos e pense numa rosa. Todos fechariam os olhos e pensariam numa rosa. Aí, abre os seus olhos. Você pensou em que rosa? Eu pensei numa rosa branca. Ela pensou branca. Aí, você viu que a hora que eu pensei numa rosa, ela falou branca? Não, a minha é vermelha. E pode ser que você que está me ouvindo ainda pensou numa rosa amarela. Ou rosa. Essa rosa foi sugerida. Pensem numa rosa. Mas nós, na nossa intimidade, lá em secreto, lá no quarto íntimo, eu crio a minha rosa. Da mesma forma, se nós falássemos, feche os seus olhos, pense em Deus, cada um de nós teria o seu Deus próprio, tal qual a rosa. Cada um de nós sentimos o nosso Criador de acordo até com o momento que a gente está vivendo, das circunstâncias que eu estou envolvido. Eu, por exemplo, quando eu estou com o meu carro, eu não entendo nada de mecânica. Meu carro de vez em quando pifa por aí, eu abro o capô, meu Deus, eu quero que Deus seja meu mecânico. Não é assim. Eu também não entendo nada de eletricidade dessa casa assim. Quando tem um curto, alguma coisa, meu Deus, eu quero que Deus seja um eletricista. Eu fico imaginando Deus mecânico, com a roupa de mecânico. Agora, quando eu estou doente, aflito, meu Deus, eu vejo Deus, como um cirurgião preciso. Não é assim, gente. Então, cada um de nós mentaliza o Criador da sua forma. Não tem nada de errado nisso. Cada um de nós tem esse livre-arbítrio. Somos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. Nós temos todos os recursos necessários para nos mantermos em comunhão com o nosso Criador. E Jesus é o mestre que nos ensina a manter comunhão, diria, permanente com o Criador. No momento em que nós estamos refletindo sobre orar e perdoar, Jesus nos ensinou que para orar é necessário irmos para a nossa intimidade, para em secreto. A oração, meus queridos, nós estamos aprendendo, porque ao orar também é algo muito íntimo. Cada um ora do seu jeitinho. Cada um ora com fervor, mais fervor, menos fervor. Não tem nada de errado nisso. Eu quando estou sofrendo, eu oro mais durante o dia. Vocês são assim também? Quando eu estou passando alguma dificuldade, eu oro de manhã, de tarde, de noite. Vocês são assim também? Quando está tudo bem comigo, eu não oro tanto. Os Espíritos me ensinam, por exemplo, no livro dos Espíritos, Lei de Adoração,
que existem 3 aspectos para a oração. 3 modalidades básicas, fundamentais: pedir, agradecer e louvar. Pedir, agradecer e louvar. Outro dia eu fiz um balanço assim, nos 3 últimos meses. Todas as vezes que eu orei em 90 dias. E fiz lá as contas. Cheguei no número. Depois eu fiz as contas. Quantas foram pedindo? Gente, quase que na totalidade. Quantas foram agradecendo? Aí, assim, teve uma. Mas aquela uma, eu já agradeci e aproveitei, já pedi uma outra coisa. E louvando, gente, nenhuma louvando. Louvando a vida, louvando tudo que nos oferece. Porque o Criador, o nosso Pai, não nos coloca no nosso ombro nada que a gente não possa suportar. Está em consonância com aquilo que a gente possa suportar. Tudo que é experiência que nós estamos vivendo, são experiências importantíssimas à nossa evolução. A criar novas situações, novas mentalidades, novos posicionamentos, mudanças. Os acontecimentos das nossas vidas são acontecimentos dirigidos pela vontade suprema, que Jesus nos ensina a compreender. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então tudo que acontece conosco reflete em absoluto a vontade do nosso Criador. Então devemos louvar tudo que nos acontece. Entretanto, o nosso entendimento, é difícil para nós entender que Deus enviou uma dor, enviou uma doença, que Deus está permitindo os acontecimentos que eu julgo que não são bons para mim. Mais adiante, aqui, agora, nessa existência ou outra existência, o Espírito compreende esses desígnios e agradece e louva os acontecimentos, os dissabores, as dores, porque ele começa a compreender o quanto ele evoluiu, o quanto ele se aproximou do Criador, o quanto ele estava arrogante, o quanto ele estava prepotente, dono da verdade. Eu posso, eu quero, eu faço. E a dor chega e diz para a gente: você não sabe, você não quer e você não pode. Não podeis nada sem mim. Nós acabamos de fazer a oração que Jesus nos ensina, o Pai Nosso. Aliás, vocês já leram o livro A Lei do Assim Como? Já leram? A Lei do Assim Como. Passou até um filme, A Lei do Assim Como. Não assistiram, gente? Gente, não assistiram? Não conhece a Lei do Assim Como? Eu vou falar aqui uma frase, quem souber conclui para mim. Perdoai as nossas dívidas. Como é que você não conhece a Lei do Assim Como? Quando a gente ora, a gente nem dá conta que nós estamos... Jesus passou para nós uma lei. Perdoai as nossas dívidas, a lei aí. Assim como, na proporção, da mesma forma que perdoamos os nossos ofensores. Portanto, meus queridos, a oração não é um movimento de lábios. A oração é uma transformação. Oramos numa tarde como esta, não para evidenciar a nossa fé em Deus, somente para isso, não. Não para demonstrar, estamos aqui, Senhor. Não somente para isso, mas oramos para criar as condições favoráveis, propícias ao que nós viemos buscar aqui. Se nós estivermos na nossa intimidade, um dissidente, uma pessoa que nos fez mal, alguém que a gente traz para a mente e essa pessoa reflete uma inimizade, uma coisa, um acontecimento que não é bom. Aonde que está o ódio e todas as suas derivadas? Está em secreto, está na intimidade.
Para que Deus possa vir para o meu quarto, eu tenho que limpar o meu quarto. Vocês convidam um amigo para ir para a sua casa, você fala assim, vai quando? Quinta-feira, que horas? À tarde, mas que hora de tarde? Aí ele vem no final da tarde, mas no final da tarde que horas? 5 horas. Tá bom. Quinta-feira, 5 horas, tá bom. O que você acorda de manhã, que você começa a fazer na sua casa? Limpar a casa. Mas é claro, seu amigo vai chegar, nossa, mas que casa suja, que casa, né? Você limpa mais do que os dias normais. Perfuma, coloca flores, higieniza, para que o seu amigo se sinta bem no seu quarto, na sua intimidade, na sua casa. Hoje, às 2 horas da tarde, nós marcamos um encontro com o nosso melhor amigo, o amigo de todas as horas, que é Jesus. Nós queremos que Ele abrigue-se na nossa intimidade, na nossa casa, a casa que reflete a mente e os sentimentos do coração. Precisamos limpá-la. Precisamos colocar as flores dos nossos sentimentos, para que esse amigo bendito encontre a nossa casa, o nosso quarto, repleto de amor em recebê-lo. A oração, meus queridos, deve refletir na nossa intimidade exatamente isso. As condições propícias, as nossas enfermidades. Quando nós vamos para um centro cirúrgico, para uma clínica, somos recebidos por enfermeiros, somos recebidos por pessoas preparadas a nos preparar para o ato cirúrgico, a asepsia, a vestimenta adequada, os tratamentos básicos fundamentais, propiciando a cirurgia. Alguns medicamentos preliminares são conferidos, protocolos são disciplinadamente vencidos. Será que na hora que nós chamamos o cirurgião dos cirurgiões e confiamos na sua grandeza, que é Jesus, nós também não temos que fazer uma asepsia, uma limpeza, colocar o traje adequado, nos colocarmos na posição correta, para que a cirurgia seja eficaz? Claro que sim. Entretanto, a asepsia dos sentimentos, a asepsia daquilo que não confere com a caridade que Jesus nos ensina. Portanto, orar é ir para a nossa intimidade, criar condições propícias ao que nós estamos querendo receber. Orar é preparar nosso quarto, a nossa intimidade, a nossa casa, a casa onde estão os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, da melhor maneira possível. É claro que a nossa casa, e considerando a nossa evolução espiritual, não é uma suntuosidade. Nós não somos espíritos angélicos, nós não somos espíritos elevados, nós somos espíritos em evolução. E Jesus sabe que a nossa casinha seja uma casinha simples, não importa para Ele, mas que esteja preparada. É o jeitinho assim. Como eu sou da roça, na roça a gente diz assim, ó, nós é pobrezinho, mas nós é limpinho. Então não é luxo, não é grandeza, nós é pobrinho, mas nós somos limpinhos. Está limpinho, fazer o que podemos. Jesus sabe o que podemos e o que não podemos, nos conhece a nossa intimidade. O que nós estamos querendo nos referir na maneira de orar é preparar-nos para receber. A oração que Ele nos ensina, que é o Pai Nosso, que eu já me referi, confere-nos o entendimento adequado a essa preparação. O pão nosso, Jesus não nos ensina a pedir, meu Pai. Eles ensinam, Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, e não venha a mim o vosso reino. O pão nosso de cada hoje nos dai hoje. Jesus não ensina, o meu pão de
cada dia me dá hoje. Apesar da nossa casa estar preparada, nós devemos orar do ponto de vista coletivo. As nossas dores. Se você veio aqui hoje, meu irmão, buscar alívio para as suas dores, prepare a sua casa íntima. Ore fervorosamente, confie. Mas na hora de pedir, peça para as nossas dores. Não peça para a sua doença, mas peça para as nossas doenças. Não pense para a sua aflição, pense para as nossas aflições. Não peça para a sua família, peça para nossas famílias. Jesus nos ensina a ser caridosos, a compreender que é felicitando que somos felizes, que é dando que se recebe. É importante compreender isso. Entretanto, a oração, mesmo proposta dessa forma, se ela não tiver a dinâmica do perdão, poderemos estar perdendo. Não que Deus está dizendo assim: você não perdoou, também não te perdoou. Eu fico imaginando Deus zangado comigo. Você não perdoa, também não te perdoa. Acontece que a gente está sempre assim muito zangado. A gente não perdoa. Tem dia que eu estou de mal com Deus. Vocês ficam de mal com Deus? Ai, meu Deus, eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Gente, pode perguntar ao Edson, eu sou uma pessoa boa. Você viu como é que ele me apresentou? Pessoa boa. Eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Nós precisamos entender que não existe privilégios. Dá a impressão, quem chega numa casa espírita, que quem está fazendo a palestra, quem está, os médios que se preparam, eles não têm aflição, não têm sofrimento. Não é assim não, gente, não tem privilégio. E às vezes a pessoa chega e quer um tratamento VIP. Não tem um passe VIP, eu sou VIP. Não tem aí. Me disseram que é um médico alemão. Alemão não gosto não, eu gosto de americano. Não tem um americano? Mais tecnologia? Não existe. Jesus ensinou que quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E outra coisa, a sua posição aqui é importante, propícia, preparar-se de forma adequada, assumir a condição de paciente. Já pensou, uma pessoa vai num hospital, e no hospital fica assim: isso aqui não podia ser assim, tinha que pintar desse jeito, a fila tinha que ser de lá para cá e não daqui para lá, a pessoa tinha que ter banco assim, os bancos tinham que ser assim. Aí você é o administrador do hospital. Já pensou você ir para o hospital, ao invés de chegar lá e ficar sentadinho no seu lugar de paciente, fica administrando o hospital e reclamando, está demorando muito. Essas coisas são assim: vou procurar um hospital, vou admitir um tratamento VIP. Você perdeu a referência da humildade. É muito importante. Não é a humildade da aparência, é a humildade de pensar coletivamente, é a humildade de se colocar em prece permanentemente, porque nós devemos, enquanto estivermos aqui, orar permanentemente, incessantemente. Aí alguém fala: nossa, meu Pai nosso, Pai nosso. Não é isso. Até o silêncio é uma prece. Os nossos padrões, os nossos pensamentos é uma prece que estamos fazendo, garantindo a harmonia. Então orar é mais do que pronunciar palavras, frases, de repeti-las inúmeras vezes. Orar é a grande transformação que um dia nos fará filhos de Deus, legitimados, porque Deus estará em nós. Já está, eu digo, no reconhecimento, na evidência, na busca incessante da prática da caridade. A melhor oração que nós podemos fazer é exatamente a oração de ir ao encontro do outro. Entretanto, nós excluímos. De vez em quando eu faço as orações estranhas. Eu tenho um vizinho lá,
no prédio que eu moro? Porque Jesus fez o seguinte, gente. Jesus colocou que o grande mandamento é amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento, de todo o nosso espírito, sobre todas as coisas. E disse, esse é o maior dos mandamentos. Quando pensávamos que ele tinha terminado, falando, mas há um outro tão importante quanto este. Ame a teu próximo como a ti mesmo. E concluiu, aí estão toda a lei e todos os profetas. A grande síntese do ensinamento de Jesus é o amor. De vez em quando eu me pego pedindo a Deus umas coisas estranhas. Não sei se vocês também, porque a gente às vezes fica vigilante. Eu tenho um vizinho, então eu estava falando, eu tenho um vizinho. Gente, tudo bem, amar a Deus, amar a mim mesmo, mas Jesus colocou entre eu e ele e Deus, colocou o próximo. Gente, tem próximo que me tira do sério, tem próximo que me irrita vocês também. Tem próximo, meu Deus, não dá, tem próximo. Eu tenho um vizinho lá que eu tenho pedido muito para Deus, inclusive a filha dele, a mais velha, está estudando mandarim. Fiquei sabendo, estudando mandarim. E eu estou pedindo a Deus para que ela seja, porque ela está trabalhando numa empresa que está trabalhando na China. Então, eu tenho pedido a Deus que ela arranje um emprego na China. E que os pais vão junto, porque aí eu terei paz. Eu não sei se essa minha oração é adequada, o que vocês acham? Então, nós excluímos aqueles que nós entendemos que são o próximo que me irrita, os meus adversários. Eu adoro vir aqui na Seara. Vocês viram como é que eu sou tratado? Com amor? Ah, beleza. Ah, é tão bom, né, aqui, né? Recebe com amor e tal. Gente, se todos no mundo fossem igual o Edson. Mas eu estou no lugar certo, na hora certa, ao lado das pessoas certas, nas contingências certas, nos cenários certos, para que eu vivencie aquilo que me é necessário. Da mesma forma que eu projeto o meu Criador na minha intimidade de uma forma singular, o meu plano reencarnatório também é singular. Todos nós estamos geridos pela inteligência suprema, que nos coloca no lugar certo, nas condições certas, para nossa evolução. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas. E eu pergunto, as dores estão incluídas sobre todas as coisas? Amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento, de todo o nosso espírito, sobre todas as coisas. As dores estão incluídas em todas as coisas? As aflições, as doenças, aqueles que não nos querem bem, estão incluídos. Todas as coisas, gente, eu não sei se vocês sabem, são todas as coisas. Então, a oração nos remete exatamente a compreender esses desígnios. E nessa perspectiva, esses desígnios soberanos, perdoar está inserido inequivocamente. Teremos que nesse instante, o Edson falou muito bem, às vezes lembramos das coisas do passado. Meu Deus, eu não devia ter comido isso, eu não devia ter bebido isso, eu não devia ter fumado isso, eu não devia ter... A gente, né, hoje, olha como é que eu estou, totalmente improdutivo. Não tem como você voltar lá atrás e retomar a sua vida, mas você pode, a partir de agora, com determinação, reconciliar-se com o Criador, repor-se no caminho que Jesus ensina e reiniciar tudo, e fazer a sua vida uma vida saudável. Ah, mas agora... Aí começa a ter que... Fica se penitenciando, fica um sentimento de culpa, eu não devia. Então nós devemos perdoar. Sabe aonde começa o perdão? Começa em auto-perdão.
se nós não aprendemos a nos perdoar, não vamos perdoar inimigo. Gente, se eu não consigo nem me perdoar, como é que eu vou perdoar inimigo? O inimigo é aí que eu quero mesmo. Não é verdade? Aqueles que me querem bem, aqueles que estão sempre ao meu lado, me dando um conforto, uma palavra, enfim, caracterizando o bem-estar em torno de mim, esses são os meus amigos. Se eu não consigo ainda amar inimigos, eu devo amar os meus amigos numa manifestação de gratidão, porque essa gratidão por tudo que nos é conferido o tempo todo, incessantemente, vai potencializando o amor, e quando o inimigo aparecer, nós estaremos com o amor potencializado o suficiente para desejar o bem para ele. Se ainda não somos capazes, por exemplo, tem uma pessoa que eu não conseguia nem ver, gente. Eu olhava para ele e dava vontade de esganar. Mas agora está melhor. Eu quero matar só um pouquinho. Não está melhor, gente? Então, às vezes a gente acha que amar inimigo é dispensar o mesmo amor que a gente tem por um ente querido. Nosso pai, nossa mãe, o mesmo amor. Isso não existe. É não desejar-lhe o mal. É não desejar-lhe que ele... Porque tem gente que fala assim, que Deus te dê muita saúde e longa existência, para que você possa assistir de pé a minha vitória. Não dá a impressão que é uma coisa bonita? Ele está querendo a vitória dele. Então a gente compete demais, pessoal. Nós caímos numa armadilha do materialismo. Nós caímos na armadilha da competição. A gente diz mesmo, aparência é tudo. A gente não fala, gente, a aparência é tudo. A gente diz assim, a primeira impressão é que fica. Olha que loucura que está. Quantas pessoas a gente olha e fala assim, essa aparência. Às vezes, por exemplo, esse amigo aqui, eu nunca vi ele, né? Estou vendo pela primeira vez. Eu olho para ele pela primeira vez, estou andando na rua e olho para ele. Olha bem, já vi tudo. Ué, como é que você já viu tudo? Você conhece? Não, mas eu olho assim já sei. Aquela lá. Aquela ali não me engana. Como é que nós vamos amar o próximo com essa estrutura? Com essa estrutura julgadora? Começa com um trabalho, é por isso que ele tem dificuldade de amar. Nós amamos os simpáticos. Ah, fulano é um simpático. O que é um simpático? Ah, um simpático, porque tudo que eu falo com ele, ele concorda. Ah, é fofo. É uma pessoa fofa. Ontem mesmo ele me elogiou, reconheceu tudo que eu faço por ele. Ah, é uma doçura de pessoa. E o fulano? Fulano não, antipático. Tudo que eu falo ele discorda. Tudo. Então nós queremos somente ser cercados do prazer esse em sintonia com a nossa prepotência, que decorre do nosso orgulho. O orgulho nos ilude. O orgulho faz-nos pensar que somos superior ao outro, que a vida nos deve muito mais do que o outro. Às vezes enlouquecemos tanto que a cor da nossa pele a gente acredita que é superior à pele do outro, a cor da pele do outro, a posição social, essas loucuras próprias das ideias materialistas que estão ocupando e trazendo um lixo para dentro do nosso quarto íntimo. O lixo que nós temos que limpar para que Jesus chegue é o lixo da mágoa, do ressentimento, às vezes, gente, é incrível, até do ódio. Cuidado com as palavras. Muitas vezes, inadvertidamente, dizemos alguma coisa que fere o outro e desencadeia um processo de mágoa, de ressentimento. Os relacionamentos se comprometem, e isso tudo refletirá na nossa intimidade, conforme eu estou dizendo desde o início, onde Jesus disse, ide para o vosso quarto em secreto. O meu quarto, eu chego lá, ele está com essa aflição,
Eu não consigo me harmonizar. Então é muito importante, gente, orar permanentemente. A oração não existe, os Espíritos não nos ensinaram nenhuma oração que seja assim um dogma, um ritual, absolutamente. A oração que nós recebemos de Jesus é a oração que os Espíritos superiores orientaram a Kardec a mantê-la, que é o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. E a gente diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E lá no fim a gente fala que assim seja. A gente não dá conta do que a gente está falando. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque na hora que Deus começa a fazer a vontade, como é que a gente refere? Não, agora não. Agora é a minha vontade, tem que ser do meu jeito. Eu estou procurando um lugar forte, um lugar que resolva. Aí chega aqui e fala, procure modificar, isso é muita água com açúcar. A gente vai lá, tem sempre alguém falando de evangelho, eu já estou por aqui de evangelho, por aqui de evangelho. Eu quero uma coisa que resolva o meu problema, a minha vida. Você está iludido, isso não existe. Quem resolve o seu problema é você mesmo. Os Espíritos, em nome do Senhor, vieram trazer as energias saudáveis, os fluidos curadores. Nossas células serão reconstituídas, nossos tecidos serão reharmonizados, nossos órgãos receberão um fluxo de energia vinda da natureza, vinda das vegetais, dos minerais, das águas. Os Espíritos superiores transformam a natureza num laboratório, manipulam essas energias e estão aqui. E através de mãos abençoadas dos médiuns dessa casa, fluirão sobre nós, harmonizando, contemporizando, trazendo uma limpeza para o nosso quarto íntimo. Entretanto, ao sairmos daqui, a manutenção desse quarto, já com asepsia, com energias saudáveis, curadoras, quem tem que fazer somos nós. Ainda levamos daqui a água fluidificada, porque os fluidos, o elemento químico que é a água, é um elemento da natureza que assegura a possibilidade de reter os fluidos, e bebemos os fluidos. Mas se a nossa boca, vou fazer aqui só um gesto para entender didaticamente o que eu quero falar. Aqui está uma água fluidificada, abençoada. Se toca na minha língua é maledicente. Sabe o que acontece com as estruturas fluídicas? Desagrega tudo. O nosso corpo, quase 90% dele é água, líquido. Portanto, a casa, a manutenção para que a gente possa receber esses fluidos e retê-los, de maneira que a gente possa renovar os nossos sentimentos. O que nós estamos precisando é um tempo para renovar os nossos sentimentos, voltar a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento, de todo o nosso espírito, sobre todas as coisas. Um tempo para que a gente possa meditar a respeito da grandeza que é o perdoar. Finalmente, Jesus está registrado em Mateus, ele diz assim: se portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrares de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai vossa dádiva junto ao altar, e ide, antes reconciliai-vos com o vosso irmão. Depois então, voltai e oferecer a oferenda então para Deus. Jesus estava se referindo ao homem que chegou com uma oferta que depositou no altar. Jesus diz assim: deixa aí, vai até onde tem os seus adversários, reconcilia-te com ele. Ah, mas forte, você não sabe, a pessoa não quer nem me receber. E quem disse que você precisa ir lá? O que vai lá é a sua oração, é o pensamento. O que é a oração? É o pensamento que através do fluido cósmico universal que está permeando todo o cosmos, vai ao encontro daquela pessoa. Iniciemos já a reconciliação.
Limpa o seu coração de mágoa, ressentimento. Ah, mas ele me irrita. Trabalha um pouco a humildade. Quantas vezes eu terei que perdoar? Já perguntaram que 7 vezes? Não, meu querido, 70 vezes 7 vezes. Vocês sabem aquele remédio que o médico chega a falar para a gente assim, e esse remédio aqui, doutor? O doutor fala, esse remédio é pro resto da vida. A gente fala, mas pro resto da vida, doutor? Isso aí é pro resto da vida. Ah, meu Deus. Quando Jesus disse para perdoar 70 vezes 7 vezes, é para a gente entender que é um remédio pro resto da vida. 70 vezes 7 vezes, gente, se for em forma de comprimido, você já sabe. É aquelas caixas de comprimido grandona, assim, nossa, o que você está vendo? Estou perdoando mais uma vez. Perdoar 3 comprimidos de perdão de manhã, de tarde, de noite. O mestre é bendito. Ele está nos ensinando a oração, está nos ensinando a reter o que a oração traz. Pensamento, renovação, e para reter, perdoar. Livre o seu coração, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, de tudo. A vida toma conta. Confiai na justiça divina, e que, aliás, sabe quanto nós temos de responsabilidade nos desafetos que a gente tem. Porque a gente é sempre vítima. Eu sou tão bom. Eu sou bom, gente. É só saber me tratar. E vou ser sincero para vocês. Eu quero ser bom, como Jesus ensina. Eu juro para vocês, eu quero ser bom. Mas tem gente que não deixa. Tem gente que não deixa ser bom. Tem umas pessoas que deixam ser bom, é outra pessoa. Mas tem gente que não deixa. E eu estou aprendendo nessa tarde bendita, que essa gente que não deixa ser bom, é que eu tenho que orar por eles. Quanto mais eu orar por eles, eu vou aliviar e vou ser bom também com eles. Sem ser bom com o próximo, como é que eu vou reter as bênçãos que eu vou receber hoje aqui nessa tarde? Muita paz para todos, que Deus nos abençoe e que a gente possa refletir profundamente no ato de orar, nessa profundidade, e no ato de perdoar. Que Jesus, esse mestre divino, bondoso amigo de todas as horas, esteja ao nosso lado, porque nós vamos precisar dele, dada a nossa inferioridade ainda, mas lembrando dele, sempre lembrando dele, a gente retoma o caminho. Caiu, levanta. Caiu de novo, torna a levantar. Prossiga, varando as nossas próprias trevas. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.